Eu sei que você já ouviu falar em neurociência e neuroplasticidade, mas hoje eu quero te mostrar isso de uma forma simples, humana e profunda. Porque entender como sua mente funciona pode transformar a sua vida. Esse é o nosso tema terapêutico do vídeo de hoje: neurociência e neuroplasticidade. Existe algo acontecendo aí dentro de você agorinha, agora mesmo. Enquanto você escuta essa mensagem, bilhões de conexões estão sendo ativadas dentro do seu cérebro. Os seus pensamentos estão criando os seus caminhos. Interessante, né? E as suas emoções, elas estão fortalecendo suas memórias. E bem quietinho, sabe? Lá na surdina, a sua mente está sendo moldada. Pode ser que ninguém tenha te explicado isso antes, esses termos. Por isso eu quis trazer esse vídeo não de uma forma técnica, tipo científica, sabe? Mas de uma maneira simples, humana e profunda. Uma forma mais humilde. A forma como você pensa diariamente e influencia profundamente aquilo que você sente, aquilo que você acredita e até aquilo que você vive. E é exatamente aqui que entram essas duas palavras que têm sido muito faladas ultimamente. Eu falo bastante aqui nos vídeos. Neurociência e neuroplasticidade. Porque entender a sua mente pode mudar completamente a maneira como você olha para você, como você olha para si. A neurociência, ela é o estudo do cérebro e da mente humana. Ela busca compreender como pensamos, sentimos, reagimos, aprendemos, sofremos e também como podemos nos transformar. Já a neuroplasticidade é uma das descobertas mais bonitas da ciência. Ela mostra que o cérebro não é algo fixo. O seu cérebro, ele muda, ele se adapta, ele aprende. Ele cria novas conexões a partir daquilo que você vive repetidamente. Ou seja, o cérebro aprende aquilo que você pratica todos os dias, inclusive a dor, viu? Inclusive o medo, a insegurança, inclusive a tristeza. Mas aqui existe algo muito importante. Se o seu cérebro aprende padrões negativos, ele também pode aprender novos caminhos. E talvez essa seja uma das mensagens mais esperançosas que alguém possa ouvir.
Que bonito, né? Porque isso significa que você não está condenado a permanecer emocionalmente da mesma forma para sempre, eternamente. Muitas pessoas cresceram ouvindo palavras destrutivas, palavras que feriram profundamente. Lembra do vídeo A Criança Ferida, Criança Interior Ferida? Aquelas palavras, você não consegue, você nunca será suficiente, você nasceu para sofrer, você não tem valor. Palavras duras, né? E sem perceber, essas frases foram entrando na mente como sementes. E com o tempo, o cérebro, ele começou a acreditar nelas. E aquilo virou padrão, virou comportamento, virou identidade. A pessoa começa a duvidar dela, começa a duvidar de si, sem nem perceber o motivo. Mas a neuroplasticidade, ela mostra uma coisa maravilhosa, poderosa. Aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. Novos caminhos mentais podem sim ser criados. Novas emoções podem ser fortalecidas e novas formas de enxergar a vida podem aparecer. E talvez agora você esteja entendendo por que certos pensamentos se repetem tanto, né? Porque o cérebro, ele gosta do automático. Ele economiza energia repetindo aquilo que ele já conhece. E por isso tantas pessoas permanecem presas em ciclos emocionais. Não é porque elas são fracas, mas porque o cérebro transformou aquilo em hábito. Gente, até a ansiedade pode virar um padrão aprendido, assim como os vícios. E acredite, até o sofrimento emocional pode virar um caminho conhecido pela mente. E é por isso que mudar exige repetição. Não basta apenas querer mudar, não adianta só querer. É preciso criar novos caminhos internos. Toda vez que você escolhe pensamentos mais conscientes, novas conexões começam a nascer. Toda vez que você se trata com mais amor, mais compaixão, algo começa a mudar aí, ó, dentro de você. Sempre que você rompe um hábito destrutivo, o cérebro percebe que existe uma nova possibilidade. Por isso que eu estou sempre falando para as pessoas que querem parar de fumar ou até outros hábitos, sabe? O seu cérebro está condicionado a isso. Mude esse hábito, insista, persista até que ele entenda que há uma nova possibilidade, a de viver sem. E isso também explica
Por que ambientes negativos afetam tanto a nossa mente? Porque o cérebro, ele absorve a repetição. Ele absorve palavras, absorve energia emocional. Se todos os dias alguém vive cercado de críticas, de medo, de agressividade e desânimo, o cérebro, ele entende aquilo como normalidade. Para ele é normal. Agora, gente, imagine o contrário. Imagine alguém começando diariamente, com silêncio, com oração, com gratidão, com reflexão, com consciência. Olha que interessante. A mente, ela começa lentamente a criar novos estados internos, novos padrões. E talvez seja por isso que práticas espirituais têm efeitos tão profundos. Sabe as rotinas espirituais que a gente faz? Eu tenho as minhas e vejo diferença. Eu vejo os efeitos. A oração, ela acalma o sistema nervoso. A gratidão, ela muda o foco mental. A meditação, ela reduz o excesso de pensamentos. E o silêncio, ele reorganiza emoções. E a fé, hein? A fé, ela devolve esperança ao seu cérebro cansado. Dá para perceber como que a ciência e a espiritualidade não precisam competir. Muitas vezes elas apenas estão olhando para a mesma verdade, mas por caminhos diferentes. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que não podiam mudar. Que alguém ansioso morreria ansioso. Que alguém triste permaneceria triste eternamente. E que traumas definiriam toda a existência. Mas hoje sabemos que o cérebro possui capacidade de reorganização. Isso não significa ignorar dores profundas e nem fingir felicidade. Significa compreender que existe possibilidade de reconstrução. Mesmo depois de fases difíceis, eu digo, mesmo depois de perdas, eu também que eu diga, mesmo depois de feridas emocionais, e talvez você precise ouvir isso hoje. O seu cérebro escuta tudo aquilo que você diz para você mesmo. Quando você se chama de incapaz, ele está registrando. Ele registra. Quando você repete que não consegue, ele fortalece essa crença. Quando você alimenta o medo o tempo inteiro, ele entende que deve permanecer em alerta. Mas quando você começa a desenvolver consciência, alguma coisa muda. Algo muda aí. Porque consciência interrompe o automático. E, olha, poucas pessoas percebem o quanto que elas vivem no automático. Reagindo sem pensar,
se sabotando sem perceber, se diminuindo diariamente, carregando culpas antigas, revivendo dores passadas. Como que se a mente tivesse presa, sabe, sempre no mesmo lugar. Só que a neuroplasticidade, ela mostra que novos caminhos podem ser construídos. E isso acontece através da repetição consciente. Pequenas mudanças repetidas com constância criam transformação interna. Acredite nisso. Isso também não acontece de um dia para o outro, mas acontece. O cérebro aprende pela repetição. Por isso é tão importante, gente, cuidar daquilo que você consome, das palavras que escuta, dos ambientes onde você permanece, das pessoas que drenam a sua energia emocional, daquilo que alimenta a sua mente antes de você dormir. Porque tudo isso vai moldando lentamente as suas conexões internas. E tem mais ainda, tem uma coisa ainda mais profunda. Muitas vezes o nosso corpo, ele também responde aos pensamentos. O estresse constante, ele altera hormônios. O medo contínuo mantém o organismo em alerta. A mente cansada, ela esgota o corpo. Por isso, descansar também é cura. Silenciar também é cura. E respirar conscientemente também é cura. Nem sempre a transformação ela começa fazendo mais, mas às vezes ela começa diminuindo o excesso, diminuindo barulho e diminuindo a autocobrança, diminuindo o peso emocional carregado diariamente. Eu acho que pode até ser que você tenha passado anos tentando mudar a sua vida sem antes compreender a própria mente. E agora começa a perceber algo importante. A maneira como você conversa com você mesmo influencia a sua realidade interna. Se existe aí em você somente crítica, culpa, medo, punição, o cérebro ele aprende sofrimento. Mas quando existe acolhimento, consciência e esperança, o seu cérebro começa a responder de outra forma. E isso não significa viver em positividade tóxica. É apenas parar de alimentar diariamente aquilo que destrói você por dentro. Tem uma frase muito forte que diz que o cérebro
aprende até a sofrer. E isso é verdade. Mas ele também, gente, aprende paz. Ele aprende equilíbrio, aprende confiança. Ele aprende amor próprio. Aprende novos hábitos emocionais. Só ensinar, né? Talvez lentamente, em silêncio, mas aprende. Aprende com certeza. E talvez hoje o mais importante de tudo isso que eu falei aqui não seja entender exatamente esses dois termos científicos que eu disse, mas compreender que transformação interior é possível. Que você não precisa permanecer numa prisão eternamente à versão mais ferida de si. Que novos caminhos podem sim ser construídos. Que sua mente pode reaprender. E que sua vida pode ganhar novos significados. E talvez essa mudança comece agora aí. Nesse momento em que você decide observar mais os seus próprios pensamentos. Falar mais com você, mas com gentileza. Escolher melhor aquilo que entra na sua mente e criar momentos de silêncio, praticando gratidão. Desacelerar, respirar e lembrar que dentro de você existe uma capacidade incrível de reconstrução. Porque seu cérebro está ouvindo tudo e sua mente está aprendendo. E sua consciência pode começar hoje a criar novos caminhos para a sua vida. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por estar aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.